Lucas, primeiramente, cara, obrigado aí pelo seu tempo, pela troca, né? Eu acho que vai ser um bate-papo muito legal aqui, contar um pouquinho da sua experiência, contar um pouquinho aí como você se enxerga essa questão da eficiência no suporte, né? Receita versus eficiência versus custos aí, então acho que vai ser um papo bem interessante e necessário, digamos, né? Que a gente precisa falar mais sobre essa questão, essas relações com o negócio. Antes de começar, deixa eu passar a bola para você primeiro, né? Para você se apresentar aí, dar um oi para a galera. Depois eu quero só passar alguns recadinhos e a gente entra aqui no nosso bate-papo. Combinado, Brunão. Cara, primeiramente, muito obrigado pelo convite. É um prazer aqui ter essa troca com vocês. Tenho certeza que se eu conseguir aí já ajudar um pouquinho, trazer pelo menos algum tipo de insight e até mesmo aprender nessa conversa, com certeza eu vou aprender também, já vai ser ótimo. Então, me apresentando, pessoal, sou o Lucas Bueno, sou Head de CX aqui da Adapta há quase 3 anos. Foi a segunda contratação aqui do time. A primeira foi o CTO, que estava fazendo a plataforma, fora, né, a galera que já vinha aí do Founding Team. Já passei por empresas ali como Nubank, Netflix, Microsoft e Netflix ali eram mais na área de suporte mesmo, mas Nubank ali foi onde eu fiz a minha carreira de CX, que eu falo para todo mundo que é a minha escola, e também já fui ali coordenador de CX ali na Awari, onde eu era responsável ali por toda a parte educacional e de CX, então também foi um desafio bem interessante. E é isso, pessoal, bora para cima. Boa. Seja bem-vindo, Lucas. Pessoal, sejam todos bem-vindos, né? Boa noite para todos também. Alguns recadinhos, eu estava até explicando aqui no começo, mas como entrou mais gente, vou explicar de novo. Cara, a ideia de ser aqui no Google Meet é justamente para a gente eliminar a barreira dos streamings, né? Que de um lado tem eu e o Lucas ali conversando, de outro lado tem vocês como audiência e ninguém se conversa, né? Então a gente elimina essa barreira aqui. Então fiquem à vontade aí para levantar a mão, escrever no chat, interagir, porque a ideia é justamente essa, a gente criar esse grande diálogo aqui, para que a gente possa aproveitar muito a presença do Lucas e a expertise dele aí, para a gente ter essa troca. Eu vou passar alguns poucos recados aqui, falando dos próximos encontros, tá? Então, a gente tem um gap de uma semana, os diálogos online eles acontecem toda semana, né? Toda semana eu estou trazendo aqui um convidado especial, mas aí semana que vem a gente dá um pulo ali. Eu vou viajar sexta-feira, então eu falei, cara, deixa pular uma semana para não atropelar as coisas. Mas no dia 29 a gente tem um papo com o Samuel Souza, ele vai falar um pouco de experiência B2B, que também é uma experiência human to human, né? Pessoa para pessoa. Ele é da Pectronet, que é uma empresa ali muito direcionada para a Petrobras, que faz a gestão de todos os fornecedores da Petrobras, que não são poucos, são mais de alguns mil ali. Então, ele vai trazer um pouco dessa visão. E aí, início de maio, a gente traz a Carol. Esse papo vai ser de manhã, porque a Carol está em Doha, ela mora em Doha, no Catar, e ela participou de Olimpíadas, participou da Copa do Catar de 2022, trabalhando muito essa questão da experiência. Então, ela vai trazer um pouquinho de como que esses bastidores, desses mega eventos, né? Então, acho que vai ser um papo bem legal. E eu já tenho alguns confirmados de maio, que logo eu vou soltar. Para quem não segue o nosso calendário, lá você consegue ver todos os eventos que a gente está produzindo. Então, é Luma, depois eu jogar aqui no chat, mas é luma.com/diálogosacx. E aí, na segunda-feira dessa semana, a gente teve um evento presencial aqui em São Paulo, que foi antes de rodar aqui, que foi uma apresentação de um case da Madeira, com a Érica Lima, que é a diretora de marketing lá, contando um pouquinho do Originals, que na verdade é a marca própria do Madeira. Eu vou rodar aqui um videozinho só para vocês verem como que foi ali o encontro. E a gente está organizando eventos presenciais também todos os meses. Todo mês a gente tem um encontro em alguma empresa com algum tema diferente. O som está saindo? Só para... Beleza. Certo. Olá, pessoal, tudo bem? Me chamo Érica, participei de uma noite super especial aqui a convite do Bruno, com um case super especial da Érica, da Madeira. Experiência igual essa, não tem como, né? Só no Amigos do CX, gente.
encontro foi muito legal. A gente falou muito sobre jornada, falou muito sobre a experiência do cliente e tenho certeza que, assim como eu, todos que estiveram aqui tiveram uma experiência incrível. Fica aqui meu convite para vocês participarem dos próximos encontros, www.luma.com/diálogos-ACX, e lá você tem a agenda completa de todos os eventos. Te espero no próximo. Um abraço. E aí, um diferencial dos nossos encontros, além do conteúdo que a gente preza muito para um conteúdo de qualidade, a Bate de Latte é nosso parceiro. Então, todo encontro presencial, a gente tem ali a distribuição dos gelatos ali para a galera. Então, quem ainda não foi, fica aqui meu convite para participar dos próximos, tá bom? Pessoal, é isso. Vamos para o que interessa. Deixa eu parar de compartilhar a tela aqui e vamos para esse bate-papo. Lucas, eu sempre começo essa conversa aqui com uma pergunta-chave, né? Acho que uma pergunta que é interessante para pegar a perspectiva de cada um dos convidados que vem para cá. É uma pergunta simples, mas às vezes é complicada de responder, porque, cara, pode ser muita coisa. Então, para o Lucas, o que é CX? Cara, sempre essa pergunta, né? Mas para mim, CX é a soma de diversas ações ali que culminam nessa experiência final do cliente, né? Então, é muito processo, é muito estudo, são muitos dados por trás ali, muitas engrenagens, inclusive, para você conseguir chegar nesse fator ali de CX, né? E é aquilo que eu gosto de falar, não, CX não é um encantamento ali como meio, né? É um encantamento ali como final. Então, é a somatória ali de um trabalho bem feito, digamos assim, diversas partes ali da empresa. O CX é meio que a orquestra ali e os outros squads acabam sendo ali enfim, os nossos apoiadores ali, os outros instrumentistas. Legal que você trouxe a palavra orquestra, né? Eu acho que CX ele tem que ser, cara, transversal na empresa inteira, né? Mas muitas vezes ela fica isolada ali dentro da área de CX, né? E se o time de CX não tiver esse tato até que meio político, né, de criar essas alianças com as outras áreas, de justamente orquestrar toda essa conexão e essa união entre as áreas, ele perde muita força, né? Ele fica ali sozinho, isolado, cara, e não mostra seu valor, né? Exatamente, concordo 100%. É um desafio e tanto ali a gente conseguir também trazer essa cultura para outros squads, principalmente quando eles não tiveram essa vivência junto com equipes de CX e tiveram só com aquele suporte tradicional, né, de muitos anos atrás. A gente vai falar muito sobre isso aqui hoje, né? Legal, vamos lá. Antes de a gente entrar no nosso tema aqui, cara, quem que é o Lucas por trás do cargo, né? Quem que é o Lucas por trás ali do Head de CX da Adapta? Show de bola. O Lucas, por trás do Head CX da Adapta, é um cara ficcionado por tecnologia, sou literalmente pirado por tudo tech que existe aí, principalmente parte de hardware. Desde os 14 anos ali era muito envolvido com essas coisas, então montava computador para os amigos e tudo mais. Também era músico nessa mesma época, eu tive 9 anos de banda ali, eu era guitarrista, principalmente guitarrista solo, de rock, né? A gente chegou ali também um pouquinho a ter uma banda mais voltada ali para brasilidades e tudo mais, mas, enfim, os boletos chegaram e eu tive que desistir dessa parte do sonho. Boa, boa. Mas faz uma musiquinha ainda de vez em quando, ali num bar, ali com os amigos. De vez em quando, mais em casa mesmo, mas quem sabe no futuro aí não tem algum comeback. Boa, boa. Cara, vamos falar, eu queria que até você dar um contexto do que é a Adapta, né? E assim, eu sou cliente da Adapta já tem mais de um ano, acho que eu fui um dos early adopters ali da Adapta, né? Uso até hoje, gosto muito, porque tem a oportunidade de testar várias AIs diferentes e tal. Então, hoje, para mim, cara, é uma plataforma que me atende super bem. Mas eu acho que nem todo mundo conhece, né? Quem é a Adapta, o que a Adapta faz. Então, acho que é legal a gente trazer um pouquinho desse contexto aí, para todo mundo se situar. Perfeito. Pessoal, a Adapta é um ecossistema de inteligência artificial, onde tem a curadoria do nosso time, que são de pessoas realmente muito aficionadas por inteligência artificial mesmo. Então, nela a gente traz os melhores modelos ali. Hoje, se eu não me engano, são mais de 19, 20 modelos que a gente tem de as premium,
A gente tem um foco muito grande ali para o público profissional mesmo, então a gente tem um foco no aplicativo desktop, ali no nosso web app mesmo, que é justamente para facilitar aí a vida dos gestores, líderes, enfim, profissionais também que estão querendo ali crescer, principalmente empresários, com uma boa parte ali do nosso público hoje também, que estão querendo ali entender como usar, e, enfim, a missão final da Adapta é democratizar o acesso à IA. Então, além disso, a gente também ensina, a gente tem cursos práticos que têm uma aprovação elevadíssima, inclusive. Então, a nossa missão mesmo é ser o local ali, ser o hub de IA para o empresário conseguir construir a empresa dele com as nossas ferramentas, enfim, conseguir impulsionar principalmente ali o trabalho dele nesse dia a dia, até porque a informação é muito, muito separado hoje, né? A gente tenta reunir tudo isso para todo mundo também. Então, a plataforma com uma assinatura que inclui isso ali no nosso plano mais básico ali, no mesmo preço que um ChatGPT ou um Claude tem. A gente tem esses dois modelos também, alguns modelos de ambas as empresas ali também, dentro da nossa plataforma, fora Google e outras. Boa, legal. Cara, o nosso tema aqui é muito sobre eficiência, né, do suporte, receita, né, e acho que nos nossos papos que a gente teve, você trouxe muito essa questão, né, de como que o suporte bem estruturado, ele não é só uma economia, ele vai gerar mais margem, mais eficiência, mais geração de valor, né? O que faz essa eficiência do suporte gerar valor direto para o negócio? Como que você tem essa visão, né? Como que você estrutura isso? Qual que é o seu olhar? Perfeito, acho que tudo começa ali com o que a gente falou ali no comecinho, processos muito bem estruturados, né? E hoje, até vou falar bastante de IA, tá, hoje, pessoal, então é isso que habilita a gente fazer o que a gente faz, mas basicamente começa por processos muito bem estruturados, uma equipe bem treinada e com as ferramentas corretas na mão. Então, a gente usa a nossa própria plataforma ali como copiloto ali de todo o time, né? Fora a IA da Cloud Humans, que faz a triagem hoje aqui pra gente. E com essa eficiência que a gente não ganha só num headcount mais enxuto do que uma equipe tradicional ali de suporte, mas também a gente ganha em eficiência para abrir espaço para desenvolver essas pessoas dentro da carreira de CX. Então, sempre que eu contrato alguém hoje no nível júnior como analista de CX, ele vai estar dividido ali entre 50% operação e 50% projeto, que é justamente para a gente conseguir, enfim, dar andamento e colocar essa pessoa no front também, sentindo a dor ali do cliente, e para conseguir ter essa parte mais cultural, mais viva ali desde o começo de carreira. Então, acho que isso seria o principal foco hoje quando eu estou implementando uma operação. Claro que tem muita coisa por trás disso, mas eu tentei dar uma boa resumida aqui. Não, legal. Mas você traz muito essa questão de onde as empresas estão perdendo dinheiro, né? Que a gente sabe que suporte, cara, se qualquer detalhezinho gera mais custo operacional, gera prejuízo para aquela operação, né? Na sua experiência aí, cara, quais são ali os low-hanging fruits ali? Onde é que a galera está perdendo mais grana que, cara, que se mexer gera resultado assim muito rápido? Perfeito. Vamos começar ali pela parte de dados mesmo, né? Quando a gente estava começando ali a operação, a gente já rodava ali um projetinho de dados mesmo no dia, e a gente conseguia ali fazer aquela inferência dos tickets que a gente tinha aberto ali diretamente do cliente, e cruzava esses dados também com alguns dados de uso do produto. Então, ali mesmo, a gente já conseguia entender quais eram as dores, elencando ali os principais motivos e submotivos. Hoje, para muita operação, isso é básico, mas atendendo tanto de cliente que eu atendo, eu entendo que isso ainda não é algo que é tão óbvio assim. Então, conforme você vai tendo tudo isso mapeado e bem estruturado e fazendo aquele forecasting de atendimento, então a gente sabe que tais motivos estão chegando mais vezes, em tais dias, em tais horas, a gente consegue entender onde a gente vai atacar, o que a gente tem que trabalhar e o que a gente tem que reportar para ajustar a nossa rota, tanto como empresa, em negócio, quanto de produto também ali no final, né? A gente montar algo sempre mais voltado ali para o nosso cliente, claro, sem quebrar o que a gente tem aqui de estratégia. Então, eu acho que principalmente olhar muito ali para aquilo que você já tem bem estruturado, onde está aquele gap e aquele tradicional, aquela tradicional melhoria contínua que você vai colocar dentro dos seus processos para você conseguir atingir e, enfim, metrificar também o sucesso desses clientes após essas alterações. Então, algo que, assim, eu levo desde o começo da minha carreira de CX, de sempre tomar decisão com bastante insumo, com pelo menos ali, tendo certeza que aquilo vai mover algum ponteiro. Então,
para pegar os motivos ali, ver quais são os tópicos, quais são os ofensores e começar a fazer os deep dives lá, entrar naquele buraco de minhoca e começar a entender o que você tem que fazer realmente para corrigir ali a rota da sua operação. Cara, e nessa realidade, assim, a gente vê que os times de suporte, muitas vezes, eles são os bombeiros, né? Eles estão ali apagando incêndio, né? Como que a gente sai desse cenário de apagar incêndio, né, e começar a gerar eficiência mesmo, né? Começar a gerar todo... Obviamente, você trouxe aqui a questão dos dados estruturados, né? Mas acho que existe um trabalho antes para a gente chegar nesse ponto ideal para a gente começar a usar o dado a nosso favor e ter essa mudança de rota, né? Perfeito. Algo também que a gente não pode abrir mão, assim, principalmente nesse começo, para tirar esse cenário. Óbvio que tem uma parte de conjunto, de trabalho com outros times, mas se eu for falar do que uma equipe de suporte, por exemplo, ou de CX pode fazer com autonomia, é justamente olhar onde estão esses gargalos, claro, que nem eu falei agora há pouco, mas também deixa eu ver como eu consigo explicar de uma forma mais eficiente, mas conseguir estruturar bem ali a parte de treinamento e desenvolvimento da equipe junto com isso. Então, você dá essas ferramentas, você dá esse empoderamento para essas pessoas que estão ali na linha de frente com você. Então, você dando essas ferramentas corretas, bem estruturadas, ensinando a usar, mostrando o caminho, dando essa autonomia para eles também, é algo que vai fazer a total diferença, porque você vai estar realmente ali fazendo uma equipe muito mais forte no dia a dia, e ainda mais com a IA, que a gente consegue acelerar o onboarding em horrores, porque basicamente o nosso copiloto responde tudo que a pessoa precisa, e aí pode responder direto para o cliente, a pessoa já vai pegando a manha, já vai entendendo, e já vai conseguindo ali, enfim, ajudar a diminuir essas dores que a gente tem no dia a dia, claro. Mas para essa operação de bombeiro não acontecer, é aquilo, ver onde está aquele problema, aquele gargalo no processo de atendimento, por exemplo, ou em algum processo interno da empresa, e, cara, ser aquele advogado do cliente mesmo. Então, vai lá com o time financeiro, pô, não está gerando aqui a nota fiscal no automático, vamos automatizar isso. Pô, a gente ainda não está conseguindo ali alterar sempre no automático pelo atendimento, não está tão visível, vamos fazer uma pesquisa aqui de UX, por exemplo, para entender como que a gente pode melhorar essa visualização para o usuário, e aos pouquinhos a gente vai construindo essa eficiência. Claro que tem problemas, isso varia muito de negócio para negócio, tem momentos ali que às vezes a empresa não está bem das pernas e tudo mais, que você tem realmente que apagar esse fogo, mas uma empresa que é saudável, acho que é inadmissível a gente ver essa fase de bombeiro. Tem um caminho para isso, com certeza, e é sempre baseado em muito treinamento, em muito estudo e muito processo também. Então, ir construindo isso aos poucos e refinando isso quando aquela máquina já está mais bem azeitada, digamos assim. Cara, muito legal o que você trouxe aqui, porque eu peguei alguns termos aqui que acho que são fundamentais até para essa construção e para gerar essa eficiência, né? Que é empoderamento da equipe, treinamento e ferramentas, né? Porque, assim, muitas vezes não, eu acho que boa parte das operações, né? A gente até um bate-papo anterior que a gente teve aqui no Diálogos, a gente falou muito dos heróis do suporte, né? O cara que está ali atendendo, ele tem que abrir 7 telas para conseguir fazer uma resposta e aí a empresa espera que ele entregue um bom atendimento, que ele entregue uma boa resolutividade, que seja aumente o first call resolution ali, e todos os KPIs têm que estar perfeito. Mas, cara, você está dando ferramenta para essa pessoa trabalhar, né? Você está dando treinamento para ela estar preparada para atender daquela forma. Então, acho que também é um pouco desse olhar, né? O olhar para dentro de, cara, oferecer um ambiente propício para aquela pessoa conseguir trabalhar com o mínimo possível, né? Para poder fazer essa roda girar. Porque uma vez que tem isso, aí sim, você começa a estruturar tudo isso, criar os fluxos, criar os processos, e a coisa entra no eixo, né? Exatamente. E é algo que até eu vejo muito cliente ainda, né? Que, por exemplo, a gente vai analisar ali a área de suporte deles, ou até mesmo a IA que eles colocaram ali para fazer a triagem. A IA não faz nenhum mínimo de ali, por exemplo, pô, já tenho dado do cliente por ali, por que eu vou perguntar de novo, sabe? Você já consegue fazer um match ali com um dado com o outro. É um processo mais delicado, cara. Faz uma confirmação de segurança ali, já no automático também, e isso, tipo, tira a fricção, sabe? Algo que também ajuda muito, acho que, a controlar essas operações bombeiro, né? Porque a pessoa fica lá perguntando as mesmas coisas, vai gerando aquela frustração para os dois lados. Então, acho que é o caminho também de usar muito a tecnologia ao nosso favor e ter as pessoas preparadas, claro, de CX Ops também para te apoiar, caso você não seja essa pessoa e for uma equipe pequena, né? Como eu já fui muitas vezes. Sim.
E você falou assim, de repetir a sua informação várias vezes, eu passei por isso essa semana. Eu liguei para um contact center aí de uma companhia aérea e já começa, digite seu CPF ali para a gente identificar. Beleza, digitei. Aí que entra na URA lá, digite para reserva, aí digitei. Aí fez mais uma pergunta e falou assim, ó, digita seu CPF aí para a gente encontrar sua reserva. Digitei pela segunda vez. Quando o atendente, de fato, me atendeu, ele pediu de novo o CPF para... Eu falei, cara, já botei 2 vezes, você deve estar precisando... Ou seja, todo aquele processo não serve para nada, é só custo, né? Exato. E, cara, né? E só gera frustração e estresse para o cliente, né? Dá vontade de chorar, já passei por isso algumas vezes nesse mês, assim, parece que é sempre com quem trabalha com CX que essas coisas acontecem. Às vezes tá tudo certo para os meus amigos aí no atendimento, aí eu vou, é aquela delícia, assim, de bagunça que existe aí, um monte de empresa, até empresas, cara, que tem faturamento bilionário, que me deixa, enfim, embasbacado. Sim. Cara, você falou aqui muito de documentação, de processos, né, de dados estruturados. A gente vê muito, cara, centrais de ajuda ou autoatendimento ali, um FAQ ali com as principais dores, com os principais problemas que os clientes vêm trazendo, mas muitas vezes o cliente não usa aquilo, né? O cliente, cara, cria-se ali, parece que é só para marcar um check, né? Criou ali, tá lá e ninguém usa. Como transformar isso em um ativo positivo que, de fato, vai ajudar ali o suporte, o cliente vai usar? O que tem de erro nessa construção e quais são os caminhos para, de fato, transformar isso em valor, né? Gerar valor para a operação? Cara, eu acredito muito ali que o valor que a gente tem que criar para o cliente é de nem a gente empodera nosso time ali com informação, é empoderar o cliente também com informação. Então, como a gente pode garantir que ele tem todas as ferramentas na mão e que ele não vai entrar em contato, que aquele produto realmente suma no dia a dia dele ali em relação a suporte, relação, que seja um produto realmente que, cara, seja parte ali do dia a dia da pessoa. E para isso, cara, você tem que deixar tanto ali o estudo, claro, que você vai fazer, tanto de UX ali, quanto da sua base mesmo, né, ali da central de ajuda, para você conseguir ver aonde, se aquilo está visível, se está do jeito certo, se estão acessando. Por exemplo, hoje a gente tem uma base, acho que de mais de 200 mil clientes, e eu sei que 70% dessa base acessa a nossa documentação. Como que eu posso negligenciar a nossa documentação oficial? Se, cara, tanta gente depende disso ali para conseguir usar a ferramenta da maneira correta. Então, é muito, muito importante a gente olhar para isso e ter, cara, sempre aquele viés de qualidade. Então, hoje eu tenho até algumas métricas aqui que a gente tem, claro, o nosso Head Education aqui, que ajuda também ali para a parte mais educacional da documentação, mas tudo que envolve central de ajuda está com a gente. Então, e outra, a gente tem ferramenta muitas ferramentas assim excelentes hoje em dia que podem até automatizar isso ali só com a supervisão de um humano. Então você pode ter hoje um agente que ele é technical writer, que ele vai pegar tudo que o produto lançou, se for um SaaS, que é a nossa realidade, ele já deixa tudo documentado para você, a pessoa vai lá, só refina, vê se está tudo certo, e enfim, vê se aquilo está visível, se as métricas de sucesso ali daquele artigo estão realmente sendo vistas, se não estão, se aquela informação está conectando, por exemplo, o que vem no suporte, pô, já está ali na documentação, mas por que as pessoas ainda estão perguntando aquilo ali no suporte? Talvez tenha que mover essa informação para um lugar mais visível, e, cara, isso é uma melhoria contínua mesmo, mas hoje dá para a gente monitorar tudo isso ali com pouquíssimos tokens, basta saber utilizá-los bem, aí o pessoal está usando bastante plataforma de IA para isso. Legal. E nesse caminho de estruturação dessa página ali de autoatendimento, de ajuda, existe também um lado de treinamento para o suporte, para começar a estimular os clientes que ligam a acessar essa página? Como que é esse início dessa construção para gerar visibilidade, para gerar atração para esses canais? Acho que indo bem do zero ali, você mapeou seus processos bonitinhos, começar a documentar o produto em si. Então, como que eu garanto que está tudo muito bem explicado, que o passo a passo ele está bem feito, está claro para o cliente, como a gente deixa tudo isso muito mais visual também. Então, acho que essa parte de visibilidade é muito importante, mas acho que tem que ter um estudo ali de realmente, cara, estão acessando, não estão acessando. Dentro do próprio atendimento, toda vez que a gente está no suporte humano, a gente sempre linka a documentação ali. Tinha pessoa, assim, 30% das vezes você vai ver o pessoal, putz, não fazia ideia que essa documentação existia.
e ali você vai conseguindo dar essas ferramentas a mais ali para o cliente acessar. Então, por exemplo, e outras, se você tem uma jornada, por exemplo, dentro de um aplicativo que você cuida, que você tem ali o momento do cara entrar no chat, porque ali acima do seu ícone do chat não tem algumas informações ali principais que você já mapeou para você conseguir ajudar aquela pessoa, ou até mesmo usar IA para isso. Qual foi os últimos passos que ele deu dentro do aplicativo para você já jogar aquela informação ali na cara da pessoa. Então, tem muita coisa hoje que dá para fazer muito mais fácil do que era antes, que a gente tinha todo aquele time de qualidade e tal, para ver qual que era, se o artigo estava bem feito, ou então se realmente está sendo visto, se aquilo está atualizado. Claro que tem que ter sempre um dono disso também, acho que é bem importante, para sempre estar, assim, muito bem feito, sabe? Ter sempre critérios de excelência ali, não se contentar só com o básico. Como que você gostaria de, se você fosse cliente, como que você gostaria ali de ter aquelas informações na sua mão? Então, acho que a gente faz esse exercício bastante por aqui e a gente tem conseguido, assim, ter bastante sucesso no que diz a respeito à central de ajuda e documentação. Então, é nesse ponto que eu falo. Mas tem muita gente que negligencia isso também. Então, é extremamente importante ali, todo mundo está começando a sua área de suporte, documentar tudo que você tem, joga essa informação, não fica repetindo sempre as mesmas coisas, dá autonomia para o cliente. Um cliente que não entra em contato é um cliente excelente para a gente também. Então, aumenta a nossa margem, ainda mais se você tem uma base gigante, isso faz total diferença. Hoje, se eu não me engano, eu não lembro mais a métrica, mas chegou o Nubank a gastar $6 por atendimento. Tipo, isso é coisa pra caramba, gente. Então, enfim, imagina isso com 80 milhões de clientes, sendo que 20% dessa base entra em contato com você, né? Então, acho que é esse aqui, ó, o que eu faço, pelo menos o caminho que eu sigo hoje em dia. Bom, e tem alguma boa prática, por exemplo, de, cara, atualização desses artigos, de entender se tem coisa nova? Qual que é a própria, assim, tem um período que vocês vão olhando isso, ou é uma coisa mais que, cara, imagina, hoje em dia tem muito AI por trás para ir ajudando isso, mas tem ali uma frequência, um prazo ali que vocês vão utilizando para ir lapidando isso e trazendo mais conteúdo de acordo com o que vem do suporte? Perfeito. Acho que tem dois insumos aqui, né? Tanto, acho que de coisas novas que a gente pega do suporte, que a gente mapeia, mas ali para atualização da coisa em si, a gente tem hoje, eu estou com um projeto piloto, né? Que ele vê ali o que a gente tem de change log do produto, quais foram as alterações, ele compara isso com o que a gente tem de informação, e também vai cruzar esses dados ali com o suporte, está bem embrionário, mas já está funcionando ali em certa forma, e isso já gera para a gente ali a notificação de, tal artigo foi atualizado. Aí a gente sempre aprova com o humano até o momento que realmente já tiver um nível de confiança muito alto ali para complementar. Então, às vezes, tal parte do aplicativo ali recebeu uma atualização e precisa de um passo a passo a mais, ou então tal botão mudou para tal lugar. E até essa própria inferência ali a gente pode ter para entender, pô, isso aqui é alguma coisa que vale a pena a gente comunicar toda a base, é algo que vai mudar muito a experiência dele no dia a dia, porque às vezes a gente tem um ICP um pouquinho mais alto, né? Então a gente tem clientes ali, muitos clientes 55 mais na nossa base. Então, hoje essas pessoas, quando a gente muda alguma coisa na plataforma, são as primeiras a reclamar, e a gente mudou ali sem fazer uma pesquisa antes, sem ouvir o nosso principal público. Então, isso é bem importante a gente monitorar. Eu acho que, claro, né, tem sempre, como eu falei ali, um dono disso que vai ficar olhando. Então, no nosso time, sempre essa notificação já vem no automático ali para a gente quando a gente faz. Mas para estruturar tudo isso, acho que na mão é simplesmente ficar atento e bem conectado com o time de produto, ou enfim, depende da indústria, né, com outros times ali que estão na frente jogando ali o produto para os clientes, claro. Legal, só vou abrir um parênteses aqui. Você falou o público mais 55. A gente acabou de abrir um canal dentro da comunidade, que é o Amigo CX Senior 50 mais. Então, a gente pode também trazer alguns comportamentos, algumas informações aí voltadas para esse público, que acho que pode gerar um conteúdo legal lá também. Legal. Cara, mas ainda nesse tema, assim, que tipo de métrica você monitora ali no dia a dia ali para saber se os artigos, se a estrutura está funcionando, se aquilo de fato está gerando eficiência para a sua operação? Claro, a gente tem as métricas ali de, digamos, C7, assim, né, de o joinha para cima, para baixo, ali dentro de cada artigo. Então, a gente vê as pessoas usam, tá? Parece que as pessoas não usam, mas as pessoas usam. Com certeza essa parte ali na documentação e principalmente ali o tráfego, né, que a gente está tendo dentro daquela documentação, se está realmente alto. Então, a gente tem essa métrica ali por semana, por mês, enfim, a gente consegue pegar o recorte de tempo que a gente quiser. E a gente vê ali também quais foram os mais e menos visualizados. Acho que só com isso você já consegue, com certeza, saber exatamente o que você vai atacar
ou não, ou se tem, às vezes, necessidade de alguma informação tá ali. Talvez ela poderia estar em algum outro lugar. Então, acho que essas principais métricas seriam visualização, acho que eficiência ali, acho que é a aprovação, né, dos artigos ali, a gente chama de C7, então, para metrificar também esse artigo. E também ali a quantidade de views por página, né, esse ranqueamento. Então, acho que é um caminho excelente ali, é bem básico, é um arroz com feijão, se bem feito, fica bem fácil para todo mundo. E claro, né, disponibilizar ali uma IAzinha conversacional para conseguir responder essas coisas mais fácil. E até trazer essa questão da AI, né? Você falou muito toda essa orquestração, né? Toda essa estruturação de dados. Hoje a AI, ela que sugere esses artigos novos, tipo, buscando no suporte, buscando em outros canais os principais problemas, ela que traz esses artigos, esses temas, e vocês, humanos, só valida e sobe, ou ainda tem um processo humano por trás disso também, além de validação? Cara, a gente está com um projeto piloto agora, estaria bem atual, que a IA ela já está fazendo, literalmente escrevendo o SOP ali para a gente, o processo, né, no caso, e levando para o humano ali já está numa lista de aprovação. Então a gente aprova, desaprova, ajusta, e tudo isso dentro do padrão que a gente vem construindo. Então, tudo isso é feito em muitos braços, claro, né? Normalmente eu estou aqui com um time de educação muito perto para a gente conseguir chegar ali num design instrucional legal, né? Que isso é importante. Se vocês não saibam sobre design instrucional, estudem, isso é muito legal, deixar as coisas mais fáceis para as pessoas ali aprenderem. E essa é a caminhada, mas acho que a gente está caminhando para esse momento ali que a tela vai publicar coisas sozinhas, eu não duvido nada disso. A gente já tem ali um nível de confiança nessas análises, a gente vai ranqueando assim, e ela até vai sugerindo automações para a gente. Ó, isso aqui ainda não está automatizado, poderia ser automatizado com esse caminho. E a gente vai gerando esse backlog para a gente, para ir chegando naquela parte menos operacional, mais estratégica do negócio. E aí você tem o que plugado nessa AI? Imagina, canal de suporte, atendimento, produto está plugado também para falar, tipo, das novas features. O que você pluga nessa AI para ela conseguir fazer essa varredura e começar a construir tudo isso? É muito ali, a gente usa alguns insumos de VOC, né? Então tem tanto de pesquisa quanto ali próprios sinais que a gente vai pegando dentro do suporte mesmo. Para isso a gente conecta com o uso do produto, com o produto em si, né? Até para ele entender. Então, por exemplo, se algo chega muito ali na nossa IA, a gente enfim, passou despercebido, ela já está ali mandando aquele sinal para a gente, tipo, ó, isso tem que ser construído, você aprova? Então, tem basicamente nossos Zendesk, tem o nosso back-office, nesse tem o Amplitude, que faz o tratamento de todos os eventos que os nossos usuários fazem ali dentro do aplicativo, né? Pelo menos para a gente ter o sinal, ele está usando, sei lá, está usando mais o chat, está usando mais a imagem, ou então está tendo problema em algum fluxo. Assim, a gente consegue, literalmente ali nas entranhas da coisa, pegar tudo isso, misturar, colocar aquilo para entender e jogar ali para a gente já construir isso no automático. Então, tem muitos braços aí, muito trabalho conjunto com outros squads. Boa. Pessoal, a gente está chegando à metade aqui, então quem chegou depois, quem quiser fazer pergunta, levanta a mão, escreve no chat aqui que eu vou mediando e trazendo para o Lucas. De novo, o espaço aqui é de vocês, a ideia de ser no Google Meet é justamente para vocês participarem, tá? Então fiquem à vontade aí. E, Lucas, a gente estava muito de AI aqui, né? E acho que ainda numa visão muito de automação, classificação, construção de conteúdo. Mas olhando para a operação, né, para o dia a dia ali, para dentro do caos ali, né? Quais são outros exemplos que você tem visto o uso da inteligência artificial para melhorar essa eficiência, para gerar mais ganhos operacionais, redução de custo? O que você tem visto aí de legal que tem começado a aparecer? Cara, acho que para a parte de eficiência, assim, usando o IA, que eu vejo que é uma nova tendência ali, é realmente alguns ajustes que a gente faz naqueles agentes que a gente utiliza. Algo que está ali virando padrão global são aqueles multi-agentes, né? Então você não precisa concentrar tudo num agente só, e aí você tem aquela janela de contexto gigante com a gente só, e isso gera mais custo para você. Você tem uma equipe de multi-agentes, você consegue separar esses custos entre esses agentes. Então, ele não tem que mandar todas aquelas informações toda vez. Ele só chama aquele agente que ele precisa para atender naquele momento. Um exemplo que eu posso dar, você pode ter muito bem um agente que ele vai cuidar, um agente por processo, isso pode ser loucura em algumas empresas, mas dá para fazer também, dependendo do tamanho.
ou então ele tem alguns chunks de processo aqui, alguns motivos que ele atende, e outros agentes que fazem outros motivos que checam outras coisas, né? Então, com isso, você consegue entender qual que é o seu custo para servir aquela IA ali para o cliente, e você vai entendendo como diminuir essa janela de token. Por exemplo, algo que até a própria Cloud Humans usa, né? Eles usam ali o RAG, que é justamente para você conseguir vetorizar a base de dados que você tem. Com isso, você diminui o tamanho dos dados que vão ser enviados para a IA, e aí você já consegue também ter mais economia de custo nisso. E também você garante que ela não vai responder nada do que está fora daquela base de conhecimento. Então, bastante coisa. Parece maluquice, pessoal, isso que eu estou falando, mas hoje eu vejo muita gente sem conhecimento técnico, com vibe coding, por exemplo, construindo esse tipo de solução. Então, vocês podem ver que o cloud code está em alta, muita gente na DAP está fazendo isso também. Então, isso tudo que eu estou falando dá para ser aplicado e dá para você inferir. Claro, sempre ter esse viés. Para quem que vocês estão fazendo? Vejam o custo, tomem cuidado, porque se você deixar aquele agente trabalhando sozinho, ele vai estar literalmente 24/7. O modelo também, a gente não precisa usar sempre o maior modelo para tudo. Então, não tem para que eu colocar um modelo ali, sei lá, um 4.6 Opus da Anthropic para fazer atendimento de dúvida geral. O Haiku, bem treinado nos seus processos ali, já resolve. Até mesmo modelos ainda mais baratos, né? Que a gente tem ali o Kimi, por exemplo, que é ali do mercado chinês também, que já está muito eficiente, está muito bem treinado. Então, tem vários caminhos que a gente pode seguir para conseguir gerar essa eficiência. E claro, né, é aquilo que a gente está falando, tudo que você consegue dar de autonomia ali para o cliente, treinamento para os seus liderados ali também, te ajuda a ter essa economia no final com, cara, com troca de pessoas ali na equipe, com o turnover no geral, ou então, por exemplo, com eficiência mesmo, essas pessoas acabam entregando mais, então nessas entregas que elas trazem, às vezes tem algo que está puxando a receita, às vezes elas sabem que está puxando, às vezes é intencional, às vezes não é intencional. Então, acho que é muito disso de você olhar e jogar realmente esse xadrez de forma mais estratégica mesmo, que no final vira um xadrez, né, pessoal? Vocês sabem. E eu ia trazer justamente esse ponto, né? Esse olhar interno, né? Esse olhar para dentro para o seu time, né? Que de um lado a gente está olhando, cara, muita tecnologia, inteligência artificial, estruturação de dados, organizando tudo de um lado. Mas como as pessoas que estão ali no dia a dia se encaixam nesse modelo, né? Obviamente vai potencializar a eficiência dela, vai melhorar o trabalho dela, a gente vai eliminar aqueles heróis que tem que abrir 7 telas que a gente falou no começo, para informação, cara, visual em tempo real para ele, mas como que a gente prepara essas pessoas para esse novo cenário, né? Que, sim, também é um novo desafio. Se você não está acostumado com aquela monte de informação pingando aqui e você usar isso a seu favor, você trava também e gera outros gargalos, né? Exatamente. Nessa parte, acho que treinamento e desenvolvimento tem que ser muito bem estruturado também, até por isso que tem pessoas que se formam em várias pós e mestrado, não sei o que, só para isso, né? Ali os nossos ex-professores que o digam, né, ali de faculdade e tudo mais. Então, é muito importante a gente também olhar para isso, ver qual que está sendo aquela eficiência, se aquela pessoa realmente absorveu. Acho que como liderança também é muito importante você ter um cuidado de entender o tipo de perfil que você está trabalhando para você adaptar o que você está ensinando para aquela pessoa. Claro que, né, se ela já passou por um crivo inicial para estar ali, então, com certeza, isso facilita bastante para a gente. Assim, o nosso turnover é muito, muito, muito baixo, o que é ótimo. Então, a gente acho que empoderar essas pessoas é desafiador, mas hoje não é tão desafiador como já foi antes. Então, teve momentos ali que a gente tinha que dar treinamento para terceirizada em outras empresas que, cara, era um turnover altíssimo, né? Mais de 30% ali por mês, o que era, nossa, muito, muito louco de pensar. E hoje, tipo, ter, sei lá, literalmente menos de 1% de turnover em CX aqui na minha equipe é uma vitória, justamente porque o treinamento desde o começo, ele é bem faseado, a gente sabe exatamente onde a gente tem que atacar, o que a gente tem que mostrar. Você falou também dos heróis, das 7 telas aí, tudo que a gente faz também é para conseguir deixar a pessoa mais focada possível ali, para conseguir só resolver o problema dela. Então, por exemplo, como eu falei para vocês, a IA ela tem esse treinamento baseado na nossa documentação. Documentação essa criada com muito suor. Eu já fui o único atendente aqui da Napta, mesmo sendo head. Então, eu já chegava a fazer, sei lá, cara, 2.000 tickets na semana. Até o momento que eu falei, não, libera esse budget aí, pelo amor de Deus, já deu break-even, vamos contratar.
para fazer tudo dar certo. E, assim, tendo isso muito bem construído, as ferramentas corretas e você sempre focando na experiência do agente também ali, você vai com certeza acelerar muito o onboarding daquela pessoa e fazer com que ela tenha ainda mais tempo para atuar e ser mais impactante, né, dentro do time. Então, a gente gosta mesmo ali de quem a gente contrata, até no momento da entrevista, algo que eu sempre peço para os meus supervisores, quando eles estão fazendo ali processo seletivo, pô, essa pessoa a gente vai admirar, essa pessoa é uma pessoa que a gente vê que vai trazer, vai somar com a gente, ou aquela pessoa realmente não está tão interessada assim. Então, a gente foca muito também em querer pessoas que querem carreira na área, porque muita gente acaba enxergando a área de CX ali como uma porta de entrada para ir para outro lugar, e a gente abomina isso, por mais que a gente respeite isso, porque realmente a gente trabalha de forma enxuta, não dá para gastar dinheiro à toa, ainda mais dinheiro que não é nosso, a gente tem que ser muito responsável, ainda mais no faturamento que a gente tem, qualquer coisinha que a gente faz pode alterar muito o caminho, mas eu acho que é isso. Legal. E, Lucas, você acha que está tendo, cara, uma mudança, não diria de comportamento, mas um olhar diferente das empresas para o time de suporte, que, assim, durante muitos anos, né, que você falou de turnover de 300%, né, durante muitos anos foi isso. Cara, o suporte joga num galpão lá, paga R$ 50 para as pessoas, não dá treinamento, cara, não tem valor nenhum, mas a gente precisa ter, porque talvez tem uma lei que precisa ter um canal de atendimento, então joga lá. E aí, do outro lado, a gente está falando aqui de treinamento, de empoderamento, de onboard. Nessa realidade de, cara, turnover gigante, como que eu invisto em treinamento? Eu sei que o cara vai sair, né? Você acha que está começando a ter essa mudança de mentalidade, no sentido de, cara, o suporte é o primeiro contato com o meu cliente, então a gente precisa entregar qualidade para a gente garantir que continue, né? Sendo muito transparente, eu vejo que tem acontecido assim, essa mudança. Acho que ela tá não tão rápida quanto eu gostaria, principalmente no mercado brasileiro, até porque eu converso muito com outras pessoas, outros gerentes de suporte, a galera de operação de terceirizada também. Esse valor está sendo dado mais, os empresários têm dado cada vez mais valor, entendendo a importância também ali de a gente ter assim, um outro olhar para a linha de frente da empresa e realmente construir essa jornada, né? E, gente, pelo amor de Deus, CX é um braço estratégico de marketing. Você constrói ali confiança, você está construindo a marca. Então, se a pessoa é bem impactada ali em qualquer momento, mesmo numa situação ruim ali para ela com certeza vai lembrar daquilo, ela pode dar uma segunda chance, ela pode indicar para outras pessoas. Então, a gente sabe o tanto de cases aí de empresas excelentes aí que a gente tem mundo afora, que a maior parte de aquisição ali delas vinham de indicação. Então, é muito importante essa linha de frente estar bem estruturada, mas o que eu vejo hoje, sim, eu vivo numa bolha, né, pessoal? Estou em São Paulo, converso só com empresas de tecnologia, mas hoje a gente atendendo aquele microempreendedor também que está começando, ele começa a entender também o porquê ele tem que valorizar mais ali aquela pessoa que está na linha de frente, né? Que não dá, cara, só para você querer tirar o máximo de eficiência ali daquela pessoa lá que já ganha mal e você quer tacar um monte de coisa em cima dela, sendo que você poderia usar ela assim, por exemplo, até dar as ferramentas corretas, ela trazer ainda mais receita para você. Então, acho que aos pouquinhos essa cultura está sendo mais disseminada, mas ainda não é tão grande quanto outras áreas assim que têm crescido bastante, principalmente agora nessa fase, nessa era de AI também. Legal. E falando muito desse paralelo, né? AI e humano. O que vai para o AI, o que vai para o humano? Nessa Perfeito. situação, né? Como que você decide, cara? O que transborda para o humano, o que vai só na AI? Como que vocês trabalham isso? Cara, isso é algo que, claro, a gente vem tentando sempre responder durante os anos, acho que isso vai mudando, mas uma coisa não muda, né? Os humanos ainda são os melhores em relacionamento. Então, eu não vou colocar o meu cliente para falar com uma IA numa call de Google Meet, mas não podendo fazer isso hoje. Relacionamento, entender, enfim, você conseguir ter uma visão mais macro da coisa, não que a IA não consiga, mas às vezes é ineficiente você conseguir tentar colocar uma IA para ter esse feeling que só um humano tem. Então, por exemplo, a gente já fez teste, inclusive na equipe comercial, colocando SDR com IA, mesmo as pessoas não percebendo, e os humanos ainda assim venceram, porque é aquela galera que tá ligando, que tá em call, tá falando, tá mostrando, tá vendo qual que é o valor do negócio, como a gente pode agregar para aquele negócio. Então,
Então, acho que tudo que for mais relacionamento tem que ficar com o humano. A gente é muito bom nisso. Ainda mais são pessoas ali que têm as skills necessárias para isso, são pessoas que vão falar muito ali com aquela visão que o cliente vai ter da sua empresa. Então, acho que ainda deixar a IA sempre com as coisas mais repetitivas e chatas, digamos assim, e deixar aí os humanos fazer o trabalho mais legal, que é justamente ali aquela conexão com as pessoas. No fundo é isso. Ó, o Ramiro levantou a mão. Vai lá, Ramiro. Fala, Lucas. Cara, eu tenho uma dúvida, acho que, né, como você está muito conectado com várias empresas de tecnologia, e um ponto que eu escutei muito aqui na minha última experiência e também falando com outros heads, é na linha de, hoje as áreas de custo têm uma necessidade de se converter em uma área de receita, né? Então, não dá mais para ter o suporte que é só o suporte, né? Ele precisa fazer uma retenção, ele precisa trazer o cliente de volta, entender que tem uma venda. Hoje, na Adapta e em outras empresas, como é que você está vendo essa conversão? Ela já está acontecendo? Existem os agentes fazendo essa captura, né? O cliente deixou um carrinho em aberto e veio aqui reclamar, né? Então eu resolvo o problema e trago ele de volta. Você está vendo esse movimento já acontecendo ou não? Sim, será que a gente adapta e você vê alguma recuperação por aí? Não, ainda não. Não? Eu ouvi muito esse lance dessa transferência, né? O CFO olhando muito o custo como dor, mas a reflexão sendo, além da dor do custo, existe a oportunidade de receita, né? Então, como fazer esse depara e utilizar, né, o suporte para fazer isso de forma mais efetiva, porque ele pega o cliente na dor, então a recuperação, né, de tirar ele do problema e aproveitar para vender, né? Eu te deixei satisfeito, então estou num momento importante aqui, né? É um momento novo da verdade até, que é a solução do problema no suporte para aproveitar outras oportunidades de venda. Então o CS não atua ali, o comercial não está ali, então treinar o suporte, seja digital ou humano ou híbrido, né? Porque hoje em dia é muito mais híbrido até do que um só ou outro, para fazer essa recuperação. Então eu queria entender como está acontecendo, né, no mundo Adapta e também talvez os clientes que vocês atendem. Perfeito, Ramiro. É algo que a gente fala, inclusive, que eu falo bastante no treinamento que eu dou pra galera, né? Como a gente transformou literalmente o nosso time de suporte ali em uma máquina de receita. Então, pensa que a gente tem todas essas ferramentas, automação, a tecnologia trabalhando pra gente, a gente está criando espaço ali para os nossos agentes, que sejam os nossos analistas júniores que estão na linha de frente ali, ou pleno, enfim, conseguir atuar. Então, é ali onde a gente vai analisar. Cara, hoje a gente faz recuperação automática, assim, de carrinho, por exemplo, você citou isso, a gente faz bastante, a gente tem um resultado muito bom. E ali, sempre numa ponta final, quando a automação não funciona, entra um humano. Então, o humano vai lá, ele conversa, e ali naquele last mile é que a gente consegue virar o jogo, às vezes, de faturamento, ali de margem até, quando a gente está olhando ali para um todo, pensando em quartil, ano, enfim, nas projeções gerais. Eu acho que é um caminho inevitável, a gente entende também, a gente tem o Health Score interno que a gente está montando ainda, ele está sendo, claro, acho que o Health Score é sempre montado ao longo do tempo que você está sendo ali gestor, mas a gente sempre acha alguma outra informação ali para adicionar, mas acho que com isso a gente já entende também, cara, quem não está usando o produto, quem não está engajado, agora eu tenho mais tempo ali da minha equipe para eles entrarem em contato com essa galera, às vezes o cara é um cara que está ali com a LTV gigante, mas aconteceu alguma coisa no meio do caminho ali que a gente podia ter revertido, mas aí ninguém é o dono, ninguém é responsável. Então, eu acho que é justamente essa responsabilidade para o CX tem que assumir também e ir resolvendo isso de maneira eficiente. Não só aqui na Adapta, mas em outras empresas também que eu tenho conversado, essa estratégia é cada vez mais fundamental. Então, a gente não enxerga aqui, é meio contraditório, né? A gente é uma empresa de IA, mas a gente cresceu em headcount mais 100% esse ano, porque são justamente essas pessoas amplificadas que estão realmente ali atualizadas, digamos assim, com vontade, que fazem a diferença. Então, pô, às vezes eu deixo ali solto uma lista de cliente para o pessoal entrar em contato, com todos os dados necessários do Health Score, o pessoal já vai pegando, já vai fazendo isso, porque elas têm tempo para isso hoje. Claro que não é sempre, tá, pessoal? Inclusive, nesse exato momento, a gente acabou de lançar um produto, eu estou aqui reestruturando todos os meus processos de suporte, mas está dando tudo certo, em breve vai ficar tudo mais lindo ainda, mas, no geral, quando está tudo ali já bem estruturado, a gente consegue tanto ali ir para uma retenção de recuperação mais humana, ou então para uma retenção de renovação ali também automática que não aconteceu da nossa assinatura, e a gente vai criando essas pipelines e funis ali, né? Tanto com a fase de automação, quanto a fase que a gente vê que é necessário
humano, e até mesmo não going, a pessoa entrando em contato ali, a gente já joga esses dados de uso, por exemplo, do produto para quem está atendendo. Então, aquele lance que o Bruno falou bastante, de empoderar realmente essas pessoas a entenderem, enxergarem realmente quem é aquele cliente. Então, sim, vejo esse movimento, mas ainda não vejo isso como prática, tá bom? Então, até um número que eu posso abrir aqui para vocês, só o time de suporte ano passado ali já economizou mais de 10 milhões de reais para a Adapta e já faturou sozinho mais de 5 milhões de reais sozinhos. E para mim, era algo que não acontecia. Então, quando você tira ali o centro de custos, das ferramentas, da folha que você tem, cara, e com certeza você vai alegrar muito o CFO. Inclusive, o CFO virou meu melhor amigo hoje em dia. Ele não, toda hora que tá querendo jogar um funil novo aqui pra gente, trazendo um dado novo. Mas acho que é assim que a gente vai fazendo acontecer. E ganhar também aquela cadeira lá dos grandes ali, também ter voz, né? Que isso é muito difícil na nossa área. Bom, e falar de CFO, cara, como trazer essa liderança para o jogo, né? Como convencer que, cara, que o time de suporte pode trazer receita, que o time de suporte pode, não é só custo, como que você pluga nessa galera, porque, né, uma coisa tem que estar conectada com a outra. Se o CFO ali e a liderança não estiver junto, você vai ficar batendo cabeça, né? Eu acho que é justamente, acho que construindo aquela confiança, né? Hoje eu respondo, já passei por todo esse level aqui de liderança na Adapta, foi uma experiência incrível, mas realmente foi muito boa. Mas gerar essa confiança para você começar a também ter autonomia para mostrar que você consegue. Então, tudo isso que chegou aqui, que a gente fez nesse resultado de 2025, por exemplo, teve um projeto piloto antes sendo validado. E aí a gente tem ali um momento em que fala, tá validado, vamos escalar. Então a gente tem um ROI ali por cabeça, ou então um ROI, enfim, atrelado a algum outro tipo de métrica. Então é muito de você ir provando, né? E claro, organizando a sua casa para você ter espaço para isso, que vai ter um momento que vai estar organizado, que você vai querer ir para o estratégico, que ali você vai enxergar. Tem um gap aqui e aqui ali, podia estar atacando essa oportunidade. Então eu acho que é literalmente ter essa consciência, né? Ter essa visão 360 do cliente ali é muito, muito importante. E com isso você vai com esses relatórios e com certeza você provando que dá certo, vai gerar mais faturamento, vai, enfim, trazer mais margem, às vezes alguma coisa que você melhora ali também traz mais economia, com certeza você começa a ser chamado ali para as reuniões também. Boa. Cara, e de toda a sua experiência aí, todos esses cases que você foi construindo, qual é aquele ali que você fala, cara, isso aqui é, cara, meu orgulho, foi animal fazer ele, o resultado que deu, tudo mais. Bruno, teve uma loucura em 2025 que foram 250 mil atendimentos com apenas 6 pessoas do suporte, e isso, né, uma boa parte pegou aí a do WhatsApp ali também, mas se for falar só de humanos, foram 150 mil atendimentos só com essa quantidade de pessoas. Então, eu acho que esse é o meu maior case até agora, né? Isso era impensável um tempo atrás, mas é justamente porque a gente deu as ferramentas corretas para todo mundo. E, enfim, sempre que eu fazia benchmark, o pessoal ficava embasbacado, até o pessoal do Zendesk ficava enchendo meu saco para entender o que estava acontecendo, porque a gente não usava nenhuma ferramenta de AD. Então, cara, acho que esse com certeza é o meu maior case, além, né, claro, de ter feito ali meu primeiro time de suporte ali, gerar receita também ali em 2025. 2024 já gerava também, mas era só com recuperação de carrinho. Boa. Pessoal, estamos quase chegando ao fim aqui. Alguém tem alguma pergunta, algum comentário? Ó, vai lá, Humberto. Fala, Bruno, Alberto. tudo bem? Boa noite. Primeiro, parabéns, Bruno, pelo movimento que você está gerando, e também obrigado aí, Lucas, por você poder compartilhar essas experiências com a gente. Desculpa, eu não vou abrir a câmera, hoje eu não estou podendo abrir a câmera aqui, mas eu queria passar aqui por um tema, contact rate. Na verdade, o Ramiro já fez essa pergunta também, eu queria, na verdade, só fazer um comentário, né? A gente sabe que contact rate hoje costuma ser tratado como métrica de custo, né? Que bem se fala, em especial quando a gente está falando de mais para suporte, né? Mais para operação, mais atendimento. Mas ele também carrega sinais de falhas de jornada, né? Muitos sinais de falha de jornada, né? De oportunidade de retenção e etc, né? Você comentou um pouquinho como é que vocês hoje fazem um pouco dessa conversão de dado operacional para alavanca. Eu queria, na verdade, entender um pouco melhor como é que vocês transformam, então, como essa conversão de dado operacional para estratégia em LTV, por exemplo, ou até mesmo em ticket médio. E uma segunda pergunta, na verdade, que é muito mais para também ter um pouco mais de contexto, como é que está o blueprint da sua área hoje, né? É só atendimento ou vocês têm
a uma área de VOC, uma área de jornada de design, uma área de relacionamento, para eu só compreender um pouquinho mais, né, o quanto é mais suporte que você transforma, sei lá, quase 10 milhões que você comentou aí, ou se tem, na verdade, uma área já segmentada olhando para a jornada. Perfeito, um ótimo momento, inclusive, que você pegou. Vou começar ali pela parte do LTV, receita e tudo mais. Contact rate, claro, é algo que a gente tem de métrica aqui, mas hoje é justamente essa construção. Eu acho que vai ser tendência ali para todo mundo que está querendo ali construir essa parte de visão de dados da área, inteligência de dados da área. Então, hoje a gente está construindo realmente ali uma fonte 360 do cliente. Então, ele está entrando em contato, a pessoa já tem acesso ao health score daquela pessoa, já sabe como que está o LTV daquela pessoa, já sabe se teve algum atrito anterior. Então, acho que é justamente a gente ter todas essas informações muito bem estruturadas para a gente conseguir transformar, às vezes, aquele cara que ia churnar, para a gente dar ainda mais atenção naquele momento. Às vezes, pô, posso te ligar aí para ver o que está acontecendo? Então, a pessoa mesmo já fica até espantada, que a gente já sabe o que está ali. Então, a gente antecipa muito problema, né, para a gente conseguir ali controlar e impactar esse LTV ali no longo prazo. A gente sabe quem são os nossos clientes mais antigos, a gente quer valorizar eles sempre estão destacados ali dentro do nosso atendimento. Acho que isso é muito importante. Então, é assim que a gente começa a pegar esses sinais. Aquela realmente uma base de dados ali 360 bem montada. Então, a gente tem tanto ali dessa parte de operacional mesmo, de métricas de atendimento, quanto ali toda a parte ali, a gente tem, cara, a própria vida do cliente inteiro ali, em tudo que a gente pode ter, desde o momento que ele, por exemplo, foi impactado por um anúncio. Então, isso é um diferencial gigante ali quando a gente está conversando com esse usuário final, e isso faz com que a gente tenha esse resultado mais mastigado, né? Então, o contato dessa pessoa, a conversão dessa pessoa no final vai ser muito maior. E a gente fez muito teste para chegar aqui. Não foi perfeito, ainda não é perfeito, mas com certeza tem um diferencial gigante da gente ter isso muito bem montado. E quando eu falo de blueprint da área, para a gente conseguir estruturar tudo isso, hoje a gente tem eu tô, inclusive, montando uma outra operação que é mais de receita mesmo, que vão ficar realmente só com essas motivações, digamos assim, que vão ficar só com esses projetos. E eu tenho uma área de suporte também. Dentro dessa área de suporte, no caso, ali dentro de CX, a gente tem pessoas, cada um com o seu chapéu ali, a gente faz aquela matriz para pegar o responsável ali, accountable, etc. E ali a gente tem projetos. Como é um time muito enxuto, né? Hoje eu estou com 14 pessoas, cada pessoa ali tem algo que é responsável. Então, tem pessoas ali que são melhores em treinamento e desenvolvimento e ficam com esse chapéu, gostam de fazer isso. Tem pessoas que estão em qualidade e dados e gostam também de trabalhar com isso. E com isso a gente vai desenvolvendo as pessoas também, vai conseguindo criar ali os responsáveis por cada área. Claro, tudo muito bem estruturado, trazendo reportes ali para a gente semanais, né? Então, a gente trabalha aqui sempre de semana em semana, e na data são anos de cachorro. Então, a gente sempre tem aquele objetivo. Na segunda-feira me comprometi com alguma coisa, na sexta-feira ou na próxima segunda aquilo já vai estar feito. Legal, pô, obrigado, viu? Dado esse contexto que a gente está vivendo agora com o CX, né, que a gente tem que provar tudo, e na verdade não está errado, né? Mas mais para entender um pouquinho como é que está essa estrutura. Muito obrigado pela resposta. Imagina, obrigado por você pela pergunta. Valeu, Beto. Alguém mais? Se não tiver, eu vou fazer a última aqui para o Lucas. Lucas, dando uma dica aí, um aconselhamento. Qual é o primeiro passo ali? Tá aquela bagunça ali, precisa começar a estruturar. Qual é o primeiro passo ali para começar a seguir para esse caminho mais eficiente? Cara, eu vou até citar um ex-gestor meu que falava isso. Deixa pegar fogo. Acho que para ali mesmo, não vai ter o que fazer, não vai ter muita coisa que você vai conseguir resolver no momento desse. Acho que se todo mundo de CX já está aqui, sabe bem o que eu estou falando. Para você parar, olhar, analisar bem o que você vai fazer, montar bem a sua estratégia para você não ir mover coisa no escuro. Então, tá estourado atendimento, cara, acontece. Mas da onde tá vindo ali aquele budget para você conseguir dar conta daquela demanda? Da onde veio aquela dor? Então, às vezes é necessário a gente deixar as coisas pegar fogo mesmo, né? Então tem até aquele gif do Elmo pegando fogo atrás. Hoje eu uso ele algumas vezes aqui no ano, porque é realmente alguma falha que a gente não previu. Então acho que é justamente nesse momento que a gente mais cresce, né? Que a gente vê, pô, isso daqui pode ser muito mais bem estruturado. Claro, né? Tomar essa responsabilidade, essa iniciativa ali de você pegar e resolver mesmo, mas que volta sempre para o mesmo lugar, né? Use os dados ali a favor de você para você tomar as decisões corretas. Sem isso, a gente está literalmente andando em volta, andando em círculo. Boa, legal.
Lucas, cara, brigadão. Acho que foi um papo incrível aqui para mim. Eu aprendi bastante aqui. Espero que tenha sido muito proveitoso aí para quem está conosco, esteve conosco aqui também. Cara, obrigado pelo seu tempo, obrigado por compartilhar um pouquinho da sua experiência aí. Tenho certeza que vai agregar muito para muitos aqui. Então, pessoal, fica meu convite para assistir os próximos, continuar participando. E é isso. Até dia 29 agora, com o Samuel, da Pectronect, falando sobre B2B e também Human to Human. Então, espero vocês. E quem não assistiu os outros diálogos, estão todos no YouTube, tá bom? Então, esse aqui vai para o YouTube também. E então lá vocês conseguem acompanhar o que já passou. Valeu mais uma vez, obrigado aí, boa noite para todos e até a próxima. Valeu, pessoal. Obrigado pela participação. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau. Nossa, obrigado.